Vamos então fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente Jesus, sempre Jesus. E a Ele agradecemos. Agradecemos pela vida, agradecemos pela família, pelos amigos. Há tanta coisa a agradecer e talvez tão pouco a pedir. E às vezes invertemos, pedimos tanto e nos esquecemos de agradecer. Mas Jesus está aí, e sempre nos orientando, nos ensinando, para que cada um de nós aprenda a seguir de forma cada vez mais reta o caminho que nos leva ao Pai. E Jesus, na noite de hoje, vamos entender através da parábola do bom samaritano o caminho que precisamos tomar, o caminho de amor ao próximo, inclusive e sobretudo àquele próximo que nos maltrata, que nos machuca e que precisa da nossa compreensão e que às vezes de início parece que não a temos. Mas quando lembramos de você, Jesus, aí as coisas se modificam. Que o nosso coração fique sereno, sempre, e que busquemos sempre a tua orientação. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite, pessoal. Rosângela, Sidoca, Luiz, oh, que bom. Como é bom a gente estar sempre juntos, né? Hoje nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. E vamos, ao mesmo tempo que falarmos da parábola, nós vamos tentar explicar coisas além, para que a gente compreenda exatamente o que Jesus queria nos dizer há 2000 anos atrás. Quando nós ficamos presos unicamente às letras, né, que estão ali, às vezes a gente não tem a compreensão da grandeza que Jesus está nos passando. Então vamos, nessa parábola, a exemplo do que fizemos nas outras, vamos ver, nos aprofundar um pouquinho com relação aos personagens, com relação ao local, à geografia, os costumes, tudo isso é muito importante. Então, a parábola do bom samaritano é uma história que Jesus contou para exemplificar o que é amor ao próximo. Amar é uma coisa prática, não é apenas palavras. A parábola do bom samaritano também mostra que devemos amar a todos e sem preconceito. Amar é você despender o seu esforço, a sua vontade, a sua dedicação, seus atos em favor do outro. Então nós vamos ler inicialmente a parábola e depois nós vamos reler a parábola tópico a tópico para que a gente possa compreender muito melhor o que Jesus nos disse. A parábola simplesmente lida diz assim, ela está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 até 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Então preste atenção à sequência, que depois nós vamos comentar uma série de coisas. E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, respondeu o doutor da lei. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, o doutor da lei, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, passou longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o,
passou de largo também. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, mais bonita, mais completa. Precisamos, então, conhecer os personagens. Isso é importante. Conhecer a geografia local também é importante. Os costumes da época. Então, vamos lá. Aspectos a serem considerados. Primeiro, compreender quem é o samaritano e o porquê do desprezo que eles, os samaritanos, sofriam. Vamos lá. O povo de Israel era dividido em 12 tribos. As 12 tribos de Jacó. Jacó era filho de Isaque, que por sua vez era filho do patriarca Abraão. E havia entre essas tribos um clima de uma certa hostilidade. Por volta do ano 1000 a.C., rei Saul uniu essas 12 tribos. Depois vieram outros reis, como Davi e Salomão. Por volta do ano 930 a.C., morreu Salomão. E aconteceu profunda ruptura no meio do povo judeu. Povos do norte, os judeus que estavam mais ao norte, fundam o reino de Israel, ou reino da Samaria, que tinha a velha cidade da Samaria como capital israelita. Então, ao norte ficou o reino de Israel, ou também conhecido como reino da Samaria. Aí surge o nome samaritanos. Ao sul, haviam os outros povos, que fundaram o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Esses povos, tanto o norte, que era o povo da Samaria, ou Israel, como o do sul, que era Judá, viviam em constante rivalidade. Eles não se entendiam bem. Judá e Israel se contrapunham, em grande parte, por alimentarem diferentes pontos de vista religiosos, apesar de as suas crenças terem a mesma procedência original. Eles brigavam, mas a origem da religião era a mesma, Os samaritanos seguiam uma forma modificada da lei de Moisés. Eles, os samaritanos, que era o norte, só aceitavam o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que é a Torá, onde está a lei de Moisés. Eles, os samaritanos, acreditavam que o local correto de adoração a Deus era o Monte Gerizim, que ficava na Samaria, portanto, e não no templo em Jerusalém. Então, os samaritanos, ao norte, acreditavam que a adoração a Deus deveria acontecer num monte ali daquele local, enquanto os do sul entendiam que deveria ser no templo de Jerusalém. Então, diante dos judeus conservadores, eles, os samaritanos, eram vistos como hereges e eram tratados com desdém, condenados, perseguidos, caluniados, portanto, não respeitavam os samaritanos. O reino de Israel, ou da Samaria, foi conquistado pelo rei da Assíria no 8º século antes de Jesus. E muitos israelitas foram mandados para fora daquela região, para outras partes do Império Assírio. E pessoas de outras nações, conquistadas pelos assírios, foram colocados na Samaria. Misturou-se tudo. Os novos habitantes da Samaria aprenderam, esses que vieram de fora, aprenderam sobre Deus. Só que misturavam o judaísmo com a adoração de outros deuses. Portanto, eram desprezados pelos judeus. Então, já temos a figura do samaritano, o porquê desse grande desprezo. E era um desprezo realmente violento
que nos tempos de Jesus, os judeus evitavam todo contato com os samaritanos, que eram considerados, portanto, hereges. Nós vamos ver em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. É Jesus passando pela Samaria, ele encontra uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó e conversando com ela, olha a resposta dessa mulher samaritana. Como sendo tu judeu, falou a mulher para Jesus, né? Me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela tinha dois problemas. Uma que era mulher. Mulher já era considerado inferior. E samaritana, aí era super inferior. Porque os judeus não se comunicavam, portanto, com os samaritanos. Naquela época de Jesus, eles evitavam até mesmo, em viagens do norte para o sul, passar pela região da Samaria. Desviavam. Eram considerados, portanto, hereges, né? Inferiores. Só que Jesus conversava com os samaritanos. Ele não fazia diferença nenhuma, nada. E Jesus falava do seu evangelho para os samaritanos. Vamos ver que nesse mesmo episódio da mulher samaritana, ele explicou coisas maravilhosas para os samaritanos que estavam ali. E disse que o importante não era o local de adoração a Deus, mas o importante era adorar Deus em espírito e verdade. Então aquela separação, vamos adorar no Monte Gerizim, os outros adoram no Templo de Jerusalém, Jesus diz, vai chegar o tempo em que não importa nada disso, porque Deus tem que ser adorado em espírito e verdade. Vamos seguindo. Quando Jesus passou por ali, nesse episódio, muitos samaritanos acreditaram naquilo que Jesus falava. E Jesus era um judeu, portanto, separado deles, samaritanos. Também está em João essas palavras. João capítulo 4, versículo 39 a 41. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali por 2 dias. E muitos creram nele, por causa da sua palavra. Então Jesus não fazia diferença. Jesus distribuiu o seu evangelho para todos. É judeu, samaritano, de outros locais, não importava. O que Jesus mostrou era que era preciso amar sem levar em conta outros aspectos, né? Nacionalidade, rivalidade, aparência, isso não importa. Então era Jesus explicando isso. Ainda faz parte da parábola o sacerdote e o levita. Lembro que na narrativa eles passam, vem aquele homem caído, o sacerdote passa ao largo, vai embora. O levita, mesma coisa. Os dois, sacerdote e levita, seriam o que nós podemos dizer de, entre aspas, os bons judeus. Os judeus puros, diferentes daqueles rejeitados que eram os samaritanos. Eles eram pessoas que conheciam bem a lei de Deus. Eles trabalhavam no templo e tinham grande responsabilidade religiosa. Os levitas, descendentes da tribo de Levi, eram aqueles que ficaram com a atribuição de cuidar do templo. Tanto que na separação dos lotes na terra prometida, cada uma das tribos, 11 tribos, não 12, 11 tribos, receberam seu quinhão na terra, menos a tribo de Levi. A tribo de Levi, teria que cuidar do templo. As outras 11 tribos, receberam terra, portanto, plantavam, criavam seus animais, e os levitas não tinham terra. Como iam se sustentar? Então, cada uma das 11 tribos que receberam a terra, que produziam, separavam 1/10 daquilo que produzia
e levava para os levitas no templo. Era a forma de se sustentarem. Isso era o dízimo, a origem do dízimo, que hoje já não faz tanto sentido. Vamos ver outro aspecto importante para depois entendermos a parábola do bom samaritano. Costumes da época. Há 2000 anos, como que funcionava? O judeu, quando ele ia se dirigir a Deus, procurar Deus, ele subia. Vamos ver, o grande patriarca Abraão leva o seu filho Isaque para um holocausto, né? Deus teria pedido, portanto Abraão ia conversar com Deus, ele sobe o Monte Moriá. Portanto, ele ia conversar com Deus. Para conversar com Deus, chegar até Deus, tinha que subir. Moisés recebe a Tábua dos Mandamentos, subindo o Monte Horebe, ou o Monte Sinai. Então Moisés ia se encontrar com Deus, no entendimento dele, né? Deus, ele sobe o Monte Horebe, na península do Sinai, o Monte Sinai. Elias, o grande profeta Elias, aquele que desafiou os sacerdotes de Baal, aconteceu a mesma coisa. Ele sobe o Monte Carmelo, que fica hoje cidade de Haifa, fica às margens do mar Mediterrâneo. Jesus, ele vai fazer o sermão das bem-aventuranças, conduzir a humanidade na direção de Deus. Jesus ia conversar com Deus, portanto. Ele sobe lá na Galileia o Monte Curum-Hatim, ou o Monte das Bem-aventuranças. Jesus nos deixa a prece do Pai Nosso, portanto, naquele contato com Deus. E no entendimento deles, encontrar-se com Deus, portanto, teria que sempre subir. Ele vai no Monte das Oliveiras. E hoje? Hoje ainda existe uma tradição no meio dos judeus. A Torá, que é o livro sagrado, que é a palavra de Deus para o judeu, quando vai ser lida, ela é colocada no alto de uma espécie de um pedestal, né? E que a pessoa que vai fazer a leitura, esse local, esse púlpito, se chama bimá. A pessoa que vai fazer a leitura sobe alguns degraus e chega na altura da Torá. Portanto, ele vai falar de Deus, vai conversar com Deus. Ele tem que subir alguns degraus para ter acesso à Torá, que está ali em cima. Portanto, subir é ir a Deus e descer é se afastar dele. Olha que começamos aí a entender um pouquinho mais o porquê de alguma coisa narrada por Jesus, de certa forma, dentro da parábola do bom samaritano. Outro costume na época, muito utilizado. Quando se fazia pergunta para alguém, esse alguém, muitas vezes, retrucava com uma contrapergunta. Esse era o costume. Por quê? Porque o interpelado, normalmente, queria ter certeza que aquele que lhe formulava uma pergunta realmente estava interessado no assunto. Nós sabemos no dia a dia quantas pessoas nos dirigem pergunta sobre um determinado tema e, na verdade, ela não tem interesse. Ela perguntou por perguntar, né? Perguntamos na escola, professor, como é que é isso? Mas, na verdade, estamos preocupados com outra coisa. Então, era muito comum, quando fazia uma pergunta, o interpelado retornar com uma contrapergunta, só para ver se a pessoa, de fato, estava interessada. Outro aspecto interessante para a gente analisar nessa parábola do bom samaritano. Agora é o aspecto geográfico. Jerusalém. A cidade de Jerusalém fica a 754 metros acima do nível do mar. Jericó são as duas cidades que foram mencionadas nessa parábola. Jericó fica a 258 metros abaixo do nível do mar. É o local mais baixo do planeta.
Jericó. A diferença entre Jerusalém, que está lá em cima, e Jericó, que está abaixo até do nível do mar, é nada mais, nada menos que 1.012 metros. Um quilômetro praticamente, de diferença. A distância de Jerusalém a Jericó, 25 quilômetros. Ou seja, em 25 quilômetros, a pessoa tem que descer de Jerusalém a Jericó 1.012 metros. Olha a pirambeira que é isso aí, né? Só para a gente ter uma noção, São Paulo fica 751 metros acima do nível do mar. E a Baixada Santista, Santos, São Vicente, 9 metros acima do nível do mar. Portanto, 751 metros de diferença. Jerusalém a Jericó, 1.012 metros. E do alto da serra, aqui para nós, até a cidade de Santos, 34 quilômetros. Ou seja, a diferença não é tanta e o espaço é muito maior. Nós vemos então que de Jerusalém a Jericó, além da altura ou da diferença ser muito grande, ela rapidamente desce porque a distância é muito curta. Então, esses aspectos que a gente mencionou, nós vamos ver no decorrer agora da parábola, lendo e comentando, nós vamos ver que aquela parábola que nós lemos no início começa a dar um sentido muito mais bonito, muito mais completo, muito mais interessante. Vamos lá? Então, vamos para a primeira parte. Um doutor da lei estaria tentando Jesus para que respondesse algo que pudesse fazer com que Jesus contrariasse as leis de Moisés. Deixar Jesus de túnica justa, né? Então, é assim. Eis que se levantou um certo doutor da lei, era, portanto, alguém que conhecia muito a lei de Moisés, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: que está escrito na lei? Lembra da pergunta e contra-pergunta? Ele pergunta para Jesus e Jesus fala: deixa eu ver se esse sujeito sabe. Ah, é? O que está escrito na lei? Como você lê a lei? E aí o doutor da lei responde: ah, está escrito que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus viu, olha, ele fez uma pergunta, mas ele conhece, ele não está tão fora do assunto, não. E aí Jesus responde: ah, respondeste bem, hein? Então, vá e faça isso, e aí você vai viver, e aí viverás. E aí vamos analisar um pouquinho esse trecho. Quantas vezes nós, a exemplo do doutor da lei, sabemos o caminho, mas não seguimos por ele. Mas sabemos. Fingimos que desconhecemos e ficamos de lado, não queremos saber. Quando somos interpelados por Jesus ou pela nossa consciência, nós não podemos alegar desconhecimento, não. Nós sabemos, conhecemos, amar o próximo, né? Então precisamos ser sérios nisso e não fazer como o doutor da lei. Ah, como que eu chego ao céu? Você tem que amar o próximo. E aí nós vamos ver ainda o que o doutor da lei vai falar. Vamos lá. Segunda parte da parábola. O doutor da lei se justificando, arranjando uma desculpa, né? E ele diz assim: ele, o doutor da lei, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Como se ele não soubesse, né? Quem é o meu próximo? Vamos trazer para os dias de hoje. Arranjamos desculpas para atenuar as nossas falhas. Como arranjamos? Fingimos para nós mesmos desconhecimento. Somos brandos para conosco. E se a pergunta fosse feita por outro? Então imagine eu perguntar: Jesus, quem é o meu próximo? Ah, eu não sei, eu me esqueci.
Agora imagine se a gente visse um outro perguntar a Jesus: e quem é o meu próximo? A gente ia ficar muito bronqueado. Ô sujeito, você não sabe quem é teu próximo? O que é isso? Seríamos implacáveis para com ele, quando para nós somos brandos. Mas se é o outro que formula a pergunta, mas que pergunta absurda, descabida. Fazemos isso? Ainda fazemos. Vamos seguir mais um pouquinho na parábola. Jesus, então, conta a parábola em si. Vamos lá. E respondendo, já que ele não sabia quem era o próximo, o doutor da lei não sabia quem era o próximo, então Jesus, respondendo, disse: descia um homem de Jerusalém a Jericó. O que é que significa esse descia um homem de Jerusalém a Jericó? Estava se afastando de Deus, dentro do entendimento deles, da cultura deles. Jesus era judeu, então ele não poderia ser diferente. Então ele diz: descia um homem de Jerusalém a Jericó, se afastava de Deus. Essa parábola, certamente, Jesus nunca diria assim: subia um homem de Jericó a Jerusalém, porque seria uma coisa estranha para o judeu. Mas ele está indo para Deus e foi assaltado? Mas Deus não tomou conta? Então, olha o que está embutido nisso aí. Descia um homem de Jerusalém a Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Então, descia, se afastava de Deus. Nós vamos ver que no ano 400, São Jerônimo, ele faz a Vulgata. Vulgata é a tradução, né, dos escritos religiosos, e o Novo Testamento está no meio, para o latim. Agora, naturalmente, essa tradução feita por Jerônimo não poderia contemplar costumes que ele não conhecia, né? Tradição que ele não conhecia também. Então ele foi simplesmente na letra. Mas agora a gente entende. Por que ele descia e não subia? É um ponto, né? Porque afasta de Deus e não se aproxima de Deus. O agredido se tornou o centro de todo o relato. Nós vemos aí falar do sacerdote, do levita, do samaritano. Entretanto, o agredido, aquele que sofreu a agressão, na verdade ele é o centro do relato, da parábola. E o interessante, é o único que não foi identificado. Por quê? Desprezado, esquecido. Porque somos nós também caídos no caminho, que permanecemos esquecidos, desprezados. Outro que está caído, nós o desprezamos, o esquecemos, né? E ele permanece, esse caído, à espera de um socorro, que precisava de alguém, para que ele pudesse realmente se sentir próximo de alguém que poderia de fato ajudá-lo. Como seria a ajuda, caso o desconhecido fosse alguém importante, e não alguém ignorado? Já teria o nome. Está caído o senador fulano de tal, o presidente, o governador, o deputado, o artista, está caído. Opa, ele virou o centro da narrativa. Mas aí não. Aí é o indigente, o esquecido, o abandonado. Então, nós vemos que, nesse episódio, o esquecido, ele era o centro e foi deixado de lado, né? Deixado de lado por aqueles que estavam numa posição de destaque melhor, um sacerdote, um levita, e ele foi deixado de lado. E aí, continuando a narrativa, diz assim: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo,
De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo o homem caído, passou de largo, não deu a mínima. Aí a gente fala, puxa, justo sacerdote, era aquele de quem se esperava a melhor ação, era aquele que estaria, entre aspas, melhor preparado para amar, para servir. E ele passou e não deu a mínima para aquele homem caído. Mesma coisa o levita. O levita era aquele que passava o dia inteirinho no templo. A atribuição dele era dentro do templo. Toda a atividade dele era no templo. E nós? Muitas vezes nos comportamos como, por exemplo, o sacerdote. A gente sabe, está aqui dentro de nós o que precisa ser feito. E não fazemos. A exemplo desse sacerdote. Muito possivelmente, não que o sacerdote fosse alguém ruim, não é isso não. Mas, muitas vezes, ele poderia estar mais preso aos rituais, aos dogmas, ao compromisso que ele tinha com o templo, com as pessoas do templo, e se esqueceu do principal, a ação. A ação em favor de outro, que necessitava da ajuda naquele momento. E ele passou ao largo, ainda preso talvez aos compromissos que ele trazia. Então, às vezes nós fazemos o mesmo. Eu tenho compromisso, vou para... não dá para fazer isso agora. Então, a ação que devemos dar ao outro é ação em todos os sentidos. Rigorosamente todos os sentidos. A palavra que conforta, a palavra que anima, o sorriso que dá confiança para aquela pessoa, o aperto de mão, o socorro, o alimento, é a caridade em ação. Seguindo a parábola. Mas um samaritano, agora a gente sabe quem é o samaritano, é o sujeito desprezado, ignorado, esquecido, mal falado pelos judeus. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, daquele caído, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Vemos o samaritano. Exatamente o samaritano, rejeitado por aquele doutor da lei, que no início recordam, olha, quem é meu próximo? E Jesus está contando essa história toda para que aquele doutor da lei pudesse entender quem era o próximo. Mas ele já sabia, né? Fingiu que não sabia. E Jesus, de uma forma tão sábia, tão bonita, ele usa como aquele que fez o bem, o samaritano. Justo samaritano. Então, foi até para dar uma cutucada no doutor da lei. O que fez o papel de próximo foi aquele de quem ele, doutor da lei, nada esperava. Vamos ver que esse samaritano, movido de íntima compaixão, íntima, o que vem a ser íntima compaixão? É aquele socorro sem alarde, aquele socorro sem publicidade, aquele socorro que sai espontaneamente e que simplesmente quer socorrer. Jesus disse que a mão esquerda não saiba o que a direita fez. Então o samaritano fez aquilo pelo homem caído, simplesmente pela boa vontade, pelo amor em favor do seu próximo. Vemos que esse homem desprezado, o samaritano, gasta do que é seu. E se esforça, hein? Tanto que ele coloca o agredido sobre o seu cavalo. E ele foi a pé. Foi se cansando. Tudo bem, olha a dedicação. O samaritano dedica o seu tempo em favor do homem agredido.
mobiliza toda a sua atenção frente àquele homem caído. O samaritano mistura a sua vida com a vida daquele necessitado. Ele, samaritano, rompe solidões. Aquele homem que era ignorado, desprezado, na verdade ele abraça, ele que vivia numa, entre aspas, solidão, ele agora abraçava um homem caído. Se era judeu, se não era, não importa. Ele rompeu solidão, ele estava junto de alguém que precisava do seu apoio. Ele, samaritano, muda o seu esquema de vida, mudou tudo e se deixa levar pela misericórdia. Em outras palavras, o samaritano começava a viver novos registros do que são solidariedade, amor, liberdade. Ele, samaritano, fazendo bem para aquele caído, trouxe para dentro de si coisas tão boas. E aí vamos lembrar de Francisco de Assis, né? É dando que se recebe. E que aconteceu com ele. Vamos para a quarta parte da parábola. Concluindo a parábola. Era a continuidade do desprezo do doutor da lei pelo samaritano. Ele insistia em ignorar o samaritano. E diz assim o restinho da parábola. Jesus pergunta: qual, pois, destes três, sacerdote, levita e samaritano, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei responde: o que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus disse: ah, é? Então vai e faze da mesma maneira. O que a gente pode tirar desse trecho? Eu vou reler, tá? Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? 3, sacerdote, levita e o samaritano. E o doutor da lei responde: o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse: muito bem, então vai e faz o mesmo. Então, mostra que o doutor da lei continuava com o seu desprezo, com o seu preconceito quanto ao samaritano. Por quê? Sequer disse o samaritano. Ele disse: esse que teve misericórdia. Não quis nem falar samaritano. Olha o orgulho dele, orgulho de judeu, né, puro. E o samaritano, aquele ser desprezado. Então, a contragosto, o doutor da lei tinha que se reportar a alguém. E ele responde: o que usou de misericórdia para com ele. E não disse samaritano. Então, é uma dificuldade em aceitar o samaritano como um próximo. Para ele, doutor da lei, o samaritano jamais seria um próximo. Portanto, o doutor da lei não poderia entender que o evangelho de Jesus consiste precisamente na superação de barreiras. É a conclusão da parábola que Jesus dá a ele. É uma proposta de mudança de vida. Ele precisava realmente superar essas barreiras. E o evangelho deixado por Jesus vem exatamente para dar um novo entendimento. Vamos entender então que a conclusão dessa parábola é a proposta de um novo projeto de vida. Por quê? Porque Jesus não diz ao doutor da lei: ah, então agora você sabe quem é o próximo, né? Pode ficar tranquilo. Não disse isso. Ele disse: agora vai, e também tu faze o mesmo. Tem que fazer o mesmo. Não adianta só saber quem é o próximo. Se não fizer nada pelo próximo, você não é próximo dele, de forma nenhuma. O próximo não é somente o outro para mim, eu para ele também. Portanto, é uma via de duas mãos. Eu sou próximo dele e ele é próximo meu. Portanto, fazer ao outro
aquilo que você gostaria que fizesse a si mesmo. Olha Jesus como deixa todos os ensinamentos tão claros, tão bonitos, né? E ainda, nos dias de hoje, nós temos dificuldades em aceitar alguns como nossos próximos. Aqueles que têm crença diferente. Quantos ignoram? Esse não é da minha religião, esse não é da minha filosofia, esse é de uma raça diferente, olha, tem costumes diferentes, eu ignoro, deixo de lado. E esse aí é de um partido político diferente, eu não quero saber desse fulano. Ou torce para um clube diferente. Olha como a gente separa. Que coisa! Então nós rotulamos as coisas e jogamos as pessoas para o escanteio. Deixam de ser próximo. Eu tenho um irmão dentro de casa. Vivo bem, me dou bem com esse irmão. Mas de repente, se na avenida, na rua, eu estiver com a camisa do meu clube e ele com a camisa do clube dele, é capaz de eu brigar com ele. Absurdo. Então, nós temos que entender. E Jesus, nessa parábola, na verdade, deixa uma grande crítica à falsa religiosidade. Não podemos seguir isso. Então, encerrando, não importa o rótulo. O que importa é o conteúdo. Meu rótulo espírita, não importa. Meu rótulo católico, não importa. Meu rótulo evangélico, não importa. O que importa é o conteúdo. E ter consciência de que nós somos irmãos e filhos de um mesmo Pai. Isso é importante. Então, precisamos ser, e urgentemente, uma amiga nos falou isso, precisamos ser semeadores da esperança, semeador do otimismo e unidos num ideal comunitário de viver e espalhar o bem. Portanto, sem rótulos, mas no conteúdo, sejamos semeadores da esperança, do otimismo e unidos. Não importa qual seja o rótulo, isso é insignificante. Então, unidos no ideal de viver e espalhar o bem. E quando falamos de esperança, olha só, por coincidência, eu li hoje. Esperança é quando a fé dá um pulinho no amanhã e volta dizendo para a gente que é para acreditar. Isso é esperança. Vamos então fechando os nossos olhos e nos ligando a Jesus, nosso Mestre Maior. E agradecemos a Ele. E pedimos, Jesus, esteja sempre conosco, e você está. Nós é que precisamos perceber a Tua presença. E sem rótulos, sem taxar as pessoas, mas com o coração aberto, cheio de esperança, de otimismo, vamos fazer o melhor para que a humanidade, que nos dias de hoje está passando por crises, desconfiança, falta de esperança, temor, tanta coisa, que nós possamos ser aquele que divulga a esperança, aquele que leva o irmão a acreditar, aquele que com suas palavras possa auxiliar o irmão a sorrir, a olhar a vida de uma forma diferente, a entender que tudo continua, que é preciso trabalhar, que é preciso servir, que é preciso amar. Mas muitas vezes ele não consegue ouvir ninguém falando isso. A mídia espalhando às vezes tanto temor, números terríveis, mas faltam bocas para dizer de Jesus. Faltam bocas para falar do Pai. Faltam sorrisos para transmitir a essa pessoa um otimismo. Falta tanta coisa. Faltam trabalhadores para a causa do Pai. Então, sejamos nós
todos nós, sem exceção, aqueles que divulgam o otimismo, a alegria, a esperança, para que esse mundo se modifique e se modifique para melhor e de uma maneira cada vez mais rápida. Jesus, nesse barco, temos que seguir em frente, confiantes. Jesus está no leme. Que assim seja, graças a Deus. Então, minha gratidão a todos, Lene, Sura, Michel, Elisângela. Maior religião é o amor, né, Elisângela? É verdade, é isso mesmo. Até porque Jesus não deixou nenhuma religião, né? A religião que deixou, se é poder dizer que a religião é o amor. Religiões é fruto da interferência do homem, tá? Lindalva, eu que agradeço a todos vocês, Expedito, conosco, um abraço a todos e que possamos estar juntos na próxima semana, ok? Jesus no coração e álcool gel na mão. Grande abraço, obrigado por estarmos juntos e até sexta que vem. Um abração.